pessoal, tudo bem? Hoje a minha entrevista é com o Cid Clay Luiz Rosa, ele que foi aprovado em segundo lugar em cotas para o cargo de auditor do Estado da Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Cid Clay, seja bem-vindo à nossa entrevista. Tudo jóia, Juliana. Obrigado. Bom, para começar, me fala quem é você fora dos concursos, né? De onde você é, a sua idade, a sua formação. Meu nome é Cid Clay, eu tenho 30 anos, eu sou do Espírito Santo, atualmente eu moro na cidade da Serra, só que eu nasci e vivi boa parte da minha vida lá em Soretama, que é no norte do estado. E a minha formação é em Ciências Contábeis. Uhum. O que te levou a escolher a carreira pública? Estabilidade e boa remuneração. E como é que foi o início do mundo dos concursos para você, né? Você já começou com a LS ou você começou a estudar sozinho? Não, eu comecei estudando sozinho durante um bom tempo. Desde 2016, eu tenho na minha cabeça que o meu trabalho é no setor público, né? Que eu gostaria de trabalhar no setor público. Só que de 2016 até 2024 eu estudei sozinho. A ALS entrou na minha vida em setembro de 2024. Uhum. E quantos concursos você já fez? E qual que Nossa. mais te marcou? Qual, assim, mais ou menos, né? Se foram muitos. E qual foi assim o que mais te marcou, tanto para o bem quanto para o mal? Teve algum que te marcou ali? Eu fiz muitos concursos, eu nem sei contar, porque eu fiz muitos mesmo. O que me marcou mais pro mal assim foi o concurso da STN, que eu fiz em 2024. E eu fiquei em 43º, só que pelo decreto que tem, decreto federal, só 27 pessoas seriam classificadas. E aí eu senti que se eu tivesse me esforçado um pouco mais, talvez eu teria conseguido. Apesar de ser 7 vagas apenas do edital da STN, pelo menos eu queria ter ficado na lista de aprovados, né? Uhum. Você bateu na trave, né? Teve Bati na essa trave. sensação. E eu estudei sozinho para a STN, então me marcou de uma forma negativa, mas me ajudou a continuar, porque eu sabia que eu estava no caminho certo. Uhum. E como é que era a sua rotina de estudos? Você conciliou com o trabalho ou se dedicou integralmente? Durante boa parte eu conciliei com o trabalho, na verdade 100% foi conciliado com o trabalho, e na semana do concurso, de alguns concursos que eu fiz, eu pegava férias. E aí, durante os 20 dias, eu consegui estudar 100% do meu tempo. Uhum. E como é que era a sua rotina? Você, quando você trabalhava, né? Você preferia acordar mais cedo para estudar? Você preferia estudar à noite? Como é que eram seus finais de semana? Eu tentava estudar de manhã cedo e um pedaço da noite. Nem sempre eu conseguia. Então, assim, por exemplo, no dia que eu não conseguia estudar de manhã cedo, eu tentava compensar à noite. Só que eu tenho um grande problema com fazer a mesma coisa todo dia. Então, eu não conseguia manter aquela constância de estudar todos os dias, né? Acabava que tinha dia que estava 3 horas, tinha dia que não estudava nada. Eu ia fazendo dessa forma, tentando conciliar. Teve alguma matéria ali que te tirou do sério? Tem. Que assim, que você, sabe, aquela matéria que você estuda, estuda, estuda e sempre está batendo a cabeça? Qual foi? Estatística e auditoria. A auditoria, na E, verdade, da FGV. Sempre era mais uhum, complexo para mim. FGV sendo FGV, né? Sim. E me fala uma coisa, como é que você conseguiu superar essas matérias? Na verdade, falando mais especificamente para o concurso da CAGE, né? Porque eu comecei com a LS em setembro e eu não tinha uma base nessas matérias. Então, quando eu comecei a estudar, faltando um mês para o edital sair, fiz algumas metas. Quando saiu o edital, eu sabia que eu não conseguiria estudar 100% do que estava no edital, então eu estudei o que deu tempo. Eu peguei o assunto da meta e estudei aquilo que foi possível, entendeu? Aquilo que eu não consegui entender, eu deixei de lado, porque tinha várias matérias e eu precisava não zerar. Acabando que até hoje eu também não tenho muita segurança nessas matérias,
mas eu precisava saber pelo menos alguma coisa. Uhum. Entendi, foi mais estratégico, né? Sim. E revisão, como é que era a sua revisão, seu tipo de revisão? Você é do time das marcações, dos resumos, dos mapas mentais? Como é que você revisava? Eu posso dizer que eu usei de tudo, tá? Eu só não comprei resumos, mas eu Aham. fiz resumo escrito eu mesmo, eu comprei mapas mentais, eu fazia grifos nos materiais, eu usei de tudo. Uhum. E tinha algum que você preferia? Eu preferi os Ou mapas cada mentais. um na. Ah, Não, no começo eu fazia resumo, mas não ia dar tempo de fazer resumo de tudo. Aí foi quando eu conheci os mapas mentais, comprei, fiz uma assinatura lá vitalícia, e aí ao invés de ficar fazendo resumo, eu ia escrevendo as minhas anotações nos mapas mentais. Eu prefiro até hoje o mapa mental. uhum. O seu professor orientador foi o Fabrício Macena, né? Você consegue me Sim. descrever qual foi, assim, o impacto que essa parceria de vocês teve na sua aprovação? Logo quando a gente conversou, eu coloquei como objetivo a CAGE, do Rio Grande do Sul. Aí comecei a fazer as metas no pré-edital, mas passou um mês, já saiu o edital. E aí eu mandei mensagem pro Fabrício, falando que eu queria fazer essa prova, né? E ele me alertou, ele falou o seguinte, Sid Clay, é um edital muito extenso, não vai dar para você fazer uma base forte. Mas se você quiser tentar, a gente vai fazer o pós-edital e você vai para poder pegar a experiência. E isso me abriu os olhos porque nas matérias que eu não tinha muito conhecimento, ou nenhum, ao invés de eu ficar só fazendo o exercício, eu pegava o assunto do exercício e estudava aquela aula no edital. E isso me ajudou muito. Pelo fato dele ter aberto meus olhos, que possivelmente não daria para mim, entendeu? Apesar de eu saber que seria uma Uhum, prova muito difícil, o que ele me falou abriu os meus olhos para estudar melhor aquelas matérias e focar naquilo que eu não sabia. uhum. As análises de desempenho da LS, né, que você recebe, elas te ajudaram a entender assim seus pontos fracos e os pontos fortes? Ajudou. Eu sabia que meu ponto fraco era matemática financeira, que tinha muita fórmula para decorar, eu sou péssimo em decorar, Uhum, estatística, tecnologia da informação. Então, conforme eu ia fazendo as metas que eu via que eu estava muito abaixo, lá para as últimas semanas antes da prova, eu foquei mais nessas matérias. uhum. Você tinha alguma técnica para manter o foco nos estudos? Ou você era daqueles que pensava assim, ah, é um dia de cada vez? Não tinha técnica, eu sou péssimo para manter foco. Só que depois de 2023, que eu decidi que eu ia passar em algum concurso de grande porte, né? Eu sabia que algum momento ia chegar a minha vez, mas que poderia demorar Uhum, muito. E o que me mantia continuar estudando é saber que eu não poderia mais voltar para o setor privado, porque hoje eu sou concursado no município. E depois que você sai da iniciativa privada, é muito difícil para você voltar no patamar que você estava antes, né? uhum. Você começou os seus estudos assim, o seu foco desde o início já era a CAGE, né? Então, assim, como é que ficou seu emocional antes, durante a prova? Você bateu aquele nervosismo? Você conseguiu lidar com isso? Quando eu fui fazer a prova, sendo bem sincero, eu fui porque eu já tinha comprado a passagem, já tinha gastado um tempo ali estudando, mas conforme eu fui fazendo as metas e que era muito difícil, eu fui fazer a prova achando assim, não, vou fazer por experiência, né? E aí, quando eu cheguei lá no dia da Uhum, prova, na prova da manhã foi tão difícil que eu pensei, fui eliminado. Só que ao mesmo tempo eu sabia que não adiantava nada eu ficar ansioso e fazer uma péssima prova. Então eu foquei em fazer aquilo que eu sabia e aquilo que eu não sabia, chutei. E assim foi na prova da manhã e na prova da tarde, que eu tinha um pouco mais de conhecimento nas matérias, eu consegui fazer um pouco mais tranquilo, mas a da manhã foi muito mais difícil no meu ponto de vista. uhum. Você falou que usou chutes, né? Você usou alguma técnica de chute? Foi a primeira vez que eu fiz e acabou dando certo. Porque antes eu chutava, por exemplo, estatística, eu não sabia muita coisa. Então, eu perdia muito tempo fazendo questões de outras matérias. Chegava na de estatística, eu nem lia.
eu marcava o X numa letra só, né, para não zerar. Dessa vez, como eu tinha estudado um pouquinho de cada matéria, eu li toda a prova, eu fiz todas as questões que eu sabia. Aquilo que, por exemplo, eu não sabia, mas às vezes a sua intuição mostra qual é a letra certa, né? Eu marquei, e aquilo que realmente eu não sabia nada, não tinha ideia, eu escolhi de manhã cedo a letra C. E acabou que deu certo. Na parte da manhã eu tive algumas pontuações na matéria de TI que me salvou, entendeu? E na da tarde eu chutei tudo letra D, aquilo que eu não sabia mesmo. Mas eu consegui ler toda a prova e marquei aquilo que eu tinha ideia. Que coincidiu ser tudo letra D. Ou O você chute escolheu a mesmo. letra D. Então, o chute que mais deu certo foi na prova da manhã, que eu escolhi a letra C. Na da parte da tarde, que eu escolhi a letra D, deu quase tudo errado. Foi mesmo que eu sabia. Entendi. Mas a da manhã me salvou, ter chutado tudo na letra C. Porque também o que aconteceu? Depois que eu fiz as questões que eu sabia, eu olhei o gabarito. E a letra que menos tinha dado no meu gabarito era a letra C, na prova da manhã. Então eu fui lá e marquei a letra C. Entendi. A próxima pergunta seria até engraçado, já me respondeu, né? Que eu ia te perguntar se você, quando fez essa prova, você acreditava que ia ser aprovado, se foi uma surpresa. Então foi uma Não, surpresa, né? foi. Na verdade, o que eu esperava depois que eu fui lá e fiz as duas provas era que eu seria eliminado. Saí de lá, assim, eu não saí triste porque eu não tinha expectativa, mas foi uma prova muito cansativa, expectativa zero. E agora me conta como é que foi ver seu nome ali na lista de aprovados. Me conta como é que foi esse momento. O que aconteceu? Eu fui aprovado na lista preliminar, eu estava em sexto, e era na cota, né? E aí eu sabia que tinha alguns nomes ali que estavam também na ampla concorrência, e que eu poderia, como eram 5 vagas para a cota, eu estava em sexto, eu poderia subir depois da heteroidentificação. Então, quando eu vi meu nome ali em sexto, eu fiquei surpreso, mas até então, para mim, só estava no cadastro de reserva, né? A minha alegria mesmo veio depois que eu fiz a heteroidentificação, que aí alguns foram recusados, outra pessoa faltou, e acabou que eu saí de sexto e fui para segundo lugar na lista final. Mas até agora, para mim, parece que é mentira. Só vou ter Não certeza caiu a mesmo no dia que eu for ficha ainda. nomeado. Não, até hoje não. Se você pudesse fazer uma análise da sua trajetória de concurseiro, você mudaria alguma coisa se começasse agora? Mudaria. Porque quando eu comecei, eu fazia muitas provas, eu não tinha uma carreira focada. Por exemplo, às vezes eu fazia prova para fiscal, outras vezes eu fazia prova para controle. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu focaria em controle, porque é uma carreira muito boa também, eu também me identifico, e eu estudaria para poucas provas. Não perderia meu tempo fazendo provas que, se eu passar, eu não vou assumir. Como, por exemplo, em 2024 eu passei em algumas provas, em algumas até em primeiro lugar, mas eu não tenho pretensão de assumir, eu perdi meu tempo. Talvez se eu tivesse estudado melhor, quando vier a prova da CAJ eu estaria mais bem preparado. Me conta assim, o que você aprendeu dessa caminhada, né, da sua trajetória, que você vai levar assim para sua vida toda, além da aprovação, é claro. A primeira coisa é saber que não adianta você querer fazer tudo de um momento só, entendeu? O que eu aprendi é fazer um pouquinho cada dia, que a constância leva à aprovação, né? E não só em questão de concurso, qualquer coisa que a gente for fazer da vida, às vezes se você for tocar um instrumento, você não vai aprender do dia para a noite, é um pouquinho cada dia. Então eu aprendi muito a ter paciência, né, durante esse tempo que eu estudo para concurso. Qual conselho você deixaria para quem está estudando para concurso, para quem está começando agora e para quem está batendo na trave já? Para quem está começando agora, é para ter paciência e para definir uma área. Para quem está batendo na trave, é questão de continuar, porque a partir do momento que eu comecei a passar em concurso menor, primeiro eu bati na trave, depois eu comecei a passar, eu já passei no da CAD. Então é questão de perseverança mesmo. Para os 3 estágios que você comentou aí, é questão da pessoa persistir, que vai dar certo.
E você indicaria a LS concurso para quem está em busca de uma carreira pública também? Com certeza. Ah, e outra coisa que eu também indicaria, contratar uma consultoria como a LS Concurso logo de cara, porque eu perdia muito tempo selecionando, queria estudar, eu não conseguia fazer muitas revisões porque era muito conteúdo. Então, quando você contrata uma consultoria que já te dá um norte, você já define a área que você quer e ela te dá um norte, fica tudo mais fácil. É só você sentar e estudar, que uma hora vai dar certo. Uhum. Vamos agora para o nosso bate-bola da aprovação. Vou te fazer umas perguntas e aí você me responde com respostas curtas, tá? Uhum. Vamos lá. Alguma mania ou superstição de concurseiro? Você adquiriu alguma? Hum, eu acredito que não. Mania não. Tipo, usar a mesma caneta, a Ah, mesma sim, adquiri sim. roupa, ou fazer Adquiri alguma sim. oração? Lembrei. Usar a mesma É. camisa. Ah, Apesar de não acreditar em superstição, quando eu passei na minha primeira prova, foi numa prefeitura aqui do estado. Eu estava usando uma camisa uhum. preta. Depois, todas as provas que eu fiz, eu usei a mesma camisa e em todas eu passei. Muito legal. Um perrengue de concurseiro que você lembra? Passou algum perrengue já? Ah, já quase perdi o avião na volta de uma prova para concurso. Saí correndo no meio do aeroporto, o pessoal gritando: última chamada para o voo tal. Já quase perdi o avião na volta. O maior vilão da sua aprovação? A minha falta de paciência e falta de constância nos estudos. Uhum. A matéria mais amada? Ah, contabilidade. É a minha área, né? A mais odiada? Estatística, com certeza. E economia também. O seu maior combustível? Deus. Saber que teve um momento que eu desisti, mas depois depois que coloquei no meu coração que eu iria continuar, meu maior combustível mesmo foi Deus. Uhum. Uma palavra que define a sua trajetória? Perseverança. O que a LS foi para você? Ah, foi um atalho valioso. Uhum. E o que te segurou nos dias mais difíceis? O que me segurou foi a minha família, minha esposa, né, que nunca me deixou desistir. Quando eu estava para baixo, me animava. Foi isso. Uhum. O maior erro que você não repetiria mais? Eu não repetiria, não revisar. Uhum. E agora o próximo passo é? Tomar posse. Espero que logo. Muito bom. Olha, Cid Clay, eu quero te agradecer muito por ter aceitado bater esse papo super legal com a gente, contado da sua trajetória. Foi muito legal. E te dar os parabéns, né, pela aprovação. Muito Parabéns. obrigado. Agradeço também pela entrevista e agradeço também a LS que me ajudou a chegar até aqui. Muito obrigado. Pessoal, a nossa entrevista está terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.